Papo Mineiro hoje, com a surpresa, né? Nós vamos conversar com a turismóloga e concierge Lídia Trindade, única chave de ouro das Minas Gerais. E ela vai explicar isso para nós, que chave de ouro é esta, né? Então, o Papo Mineiro é sempre surpreendente, numa cidade surpreendente, que é Belo Horizonte. Seja bem-vinda, Lídia. Muito obrigada, Hernani, pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês. Ótimo. Vamos lá. Você sabe, você que vai contar a sua história. Nós estamos aqui ansiosos para conhecê-la. Combinado. Bom, a minha história, vou começar desde pequena. Vou começar. Nascida, crescida e criada em Santa Teresa, né, aqui em Belo Horizonte. Desde os meus 15 anos, quando eu ganhei dos pais, tinha aquela questão, né? Ou viajar ou ter a festa de 15 anos. Então, quando me perguntaram, meus pais, eu falei, claro que eu quero viajar, com certeza eu quero viajar. E aí foi a minha primeira viagem à Disney, né, nessa época, e eu me encantei pelo entretenimento, pela receptividade. Foi uma viagem assim, tão especial que eu decidi que eu queria trabalhar com turismo. Até então, a minha cabeça era mais para o lado da arquitetura, que eu sou apaixonada também. E decidi aí, aos 14, 15 anos, que eu queria trabalhar com pessoas felizes, queria trabalhar com turismo, com viagens, realizando sonhos. Então, começou um pouco por aí a minha história. E nesse caminhar, né, me tornei turismóloga, e assim que tive a oportunidade na faculdade, tive a oportunidade de fazer um estágio, onde eu trabalhei, estudei na Disney, que foi a realização de um sonho meu, e a Disney foi uma escola muito importante para mim, porque lá eu aprendi a receber, aprendi com a autonomia que eles davam, né, a qualquer funcionário, não importa a função do funcionário, ele tem autonomia para fazer o que eles chamam de magical moment, que seria um momento mágico. É o momento que você percebe uma oportunidade de encantar e entra em ação. E lá todos nós éramos chamados como cast members, todos nós estávamos efetivamente em cena, né, participando ali com o cliente, com o turista, com o visitante. Então, depois que eu me formei, até eu me formar, eu fui dentro do turismo, sempre uma apaixonada pela área, né, de turismo, e fui experimentando. Então, eu experimentei desde meu primeiro emprego, né, meu primeiro estágio, assim, foi em companhia aérea. Depois eu passei, então, né, na companhia aérea tive que lidar com overbooking, assim, logo no início, então foi aquela adrenalina toda, meu Deus, como que a gente vai resolver? E trabalhei com um buffet importante de festas e casamentos aqui em Belo Horizonte, trabalhei com eventos, trabalhei em agências de viagens, trabalhei também em agência de ecoturismo, fazendo os esportes de aventura que eu adoro. Então, é bem amplo, é bem amplo. Fazendo rapel, andando, fazendo canoagem. Então, assim, tive a minha participação também com projetos turísticos, trabalhando no interior de Minas, conciliando ações das prefeituras junto com iniciativas privadas. Então, eu tive muitas vertentes, né? Tive muitas oportunidades de experimentar e fui deixando a hotelaria por último, que eu achava que é o que eu menos ia me interessar, e deixei por último. E aí, depois que eu me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar num resort em Angra dos Reis, e para lá eu fui, de Malicuia. Claro. Claro, né? E um resort, né, maravilhoso, e comecei como funcionária temporária, querendo ser efetivada, aquela questão toda. E aí, foi aí que eu me apaixonei mais ainda pela questão
do entretenimento, da receptividade, de ter esse calor humano, de trabalhar com pessoas, de conhecer essas pessoas, de trocar essas experiências. Então, assim, no meu caminhar, assim, também de vida, eu fui conciliando as coisas que eu gostava com as coisas que eu trabalhava. Então, eu sou muito bem-aventurada, né? Como diz meu pai. Eu tive, graças a Deus, muitas oportunidades boas e sempre agarrei as oportunidades, assim, com unhas e dentes, não deixava passar despercebido, não. Eu aproveitava essas oportunidades. Mas E é bom a aí, gente conhecer, né, Lígia? É bom a gente conhecer as coisas, ter essas experiências, para a gente saber muito bem como é que a gente se encaixa, né? é Então verdade. é muito interessante, porque é muito importante na vida a gente fazer o que a gente gosta, né? Quando a gente gosta, a gente faz com mais carinho, com mais atenção, com mais foco, né? Com mais amor. Então isso é muito interessante. O que me chamou sempre a atenção também na Disney foi a questão que de 6 em 6 meses tem novidades. Exatamente. E tem uma coisa que pede de nós também, que é mais ou menos semelhante, evidentemente um pouco diferente, evidente, claro, mas que é o Inhotim. De 6 em 6 meses você tem novidade, né? Você vai lá, É tem novidades, né? verdade. É Então a verdade. gente também tem vamos dizer assim, um atrativo aqui muito interessante, que é realmente um atrativo internacional. Vem gente do mundo inteiro para conhecer, porque é uma das coisas Maravilhoso. mais únicas, né? Então a gente às vezes esquece que ao nosso lado tem coisas muito boas, né? É Então isso é verdade. importante a gente perceber. E depois de Angra, né, que é uma beleza, que é uma maravilha, para onde você foi? Aí depois eu fui morar numa ilha em Taparica, a ilha de Taparica, né, na frente de Salvador, e logo depois fui para Trancoso. Ah, você só Então, foi lugar ruim, né? Só lugar só, horrível, né? é Eu adoro verdade. Trancoso, viu, Dito? Eu adoro Muito Trancoso. bom, era muito bom. Então, assim, uma qualidade de vida maravilhosa e muito trabalho e crescendo, né? E crescendo enquanto pessoa, enquanto profissional e, como você bem exemplificou, experimentando o que tem de diferente aqui, diferente ali, sempre com muita multiculturalidade envolvida. Recebemos muitos brasileiros, mas também muitos estrangeiros. E aí comecei a desenvolver a questão de línguas, idiomas, tive muito apreço por isso também. E aí tudo vai acontecendo, né? E foi inclusive nessa questão de trabalhar para essa multinacional em resorts de entretenimento que eu tive a oportunidade de conhecer muitos países. Então, na época, a empresa tinha como um dos melhores benefícios a gente poderia passar o mês de férias em qualquer resort do mundo que tivesse né, a cadeia dentro daquela rede. A gente pagava só a passagem e aí a gente conseguia uns preços especiais. E aí, com isso, eu fui conhecendo muitos países. E fui Excelente. desbravando, fui viajando e tendo essas experiências, né? E eu estou contando sobre essas experiências, esses países que eu tive a oportunidade de ir, de conhecer, foram 13 países. Isso vai te dando uma bagagem e um respeito né, cultural pelo outro, pelo próximo, muito importantes, e que fazem da gente o que a gente é hoje. Então, Justamente. foi muito especial e foi uma época maravilhosa. E depois disso, olha, eu morei em lugares, morei em França, Espanha, Estados Unidos, passei um tempo na Tunísia. Então, essas experiências vão dando para a gente esse colorido da vida, né? Com todas as dificuldades, todos os agouros também, mas vão fazendo a gente se tornar, né? O que a gente escolher, Não tem o que a dúvida. gente quer, com o que a gente. Conhecer outras culturas né, vai fazendo a gente eliminar preconceitos, né? É Porque a gente vai verdade. reconhecendo a diversidade, a inclusão como algo muito interessante. Você vai ver que a Sim, gente come coisas que outros não comem, mas eles comem coisas também que a gente não come, que veste, que fala, né? De que é verdade. percebe, né? Então, isso é muito interessante, essa questão da gente morar fora, né? Eu também É morei verdade. fora e eu senti isso muito presente em mim, que eu fui quebrando preconceitos, né? A gente às vezes não percebia que tinha um preconceito, mas de repente ia percebendo que o ser humano é um ser humano, em qualquer lugar, né? Exatamente, falou tudo. Em qualquer lugar, somos todos seres humanos. E é bonito de ver tudo isso acontecer, né, Nana? É muito especial mesmo.
muito A gente bom. conhecer várias pessoas de diversas cores, diversas modalidades, diversos gêneros. Isso que é o mundo, né, gente? O mundo é esse. É Felizmente, isso aí. hoje, a coisa está caminhando para ficar melhor nesse sentido, né? Então, Exatamente. vamos ver se chegamos lá, né? Mas aí conta E, mais, vai e contando vamos mais, a lá. história tá boa. E a história tá boa, então vamos lá. E aí, saindo dessas andanças aí no exterior, aí pesou um pouco para mim o lado da família, dos amigos, e aí eu resolvi que eu ia voltar para Belo Horizonte e ia experimentar a hotelaria em Belo Horizonte. E até então eu trabalhava como gerente de recepção. E assim voltei. Mas num belo dia, conversando com os meus melhores amigos, o esposo da minha melhor amiga falou: Lídia, tem uma vaga em um hotel que eles têm uma função que é a sua cara. Você tem que ir lá fazer essa entrevista. E eu já estava em outro hotel. E aí eu pensei, meu Deus do céu, me conta mais sobre isso. E aí ele me explicou, fui lá fazer entrevista, e quando eu fiz a entrevista e descobri o que era o concierge, o que o concierge fazia, aí eu falei, meu Deus, para tudo que essa vaga tem que ser minha. Foi ótimo. E aí, e assim foi, na época eu fazia teatro, né, estava fazendo as aulas de teatro, eu lembro que eu saí da entrevista super feliz e com os dedinhos cruzados, né, falei, nossa, essa vaga tem que ser minha. E aí o gerente desse hotel me ligou e a gente estava indo fazer uns testes, né, de teatro. E aí ele falou: você tá ocupado? Você vai fazer alguma coisa agora? Eu falei assim: tô, mas pode falar. Ele: não, eu queria que você voltasse aqui, que a gente quer te contratar. Eu falei: agora. E aí voltei. Então foi assim, Sem perder um minuto. sem perder um minuto, né? Sem perder a oportunidade. E aí fui. E foi maravilhoso, porque foi aí que eu tive contato com a profissão de concierge e fui aprender o que é ser um concierge efetivamente trabalhando como tal. Então, e buscando as informações e criando isso, e claro, tendo sempre como referência a associação que eu descobri sobre a associação, buscando essas informações, que é a Associação Internacional de Concierges e a Associação Brasileira de Concierges. Então, eu queria até fazer um parênteses para explicar um pouquinho sobre o que é a função do concierge, como ela surgiu. Ótimo, Pode ótimo, ser? excelente, excelente, muito bom. Ah, então tá. O concierge, o conceito de concierge, ele surgiu desde a época medieval, onde a nobreza hospedava nos castelos os seus melhores convidados. E o concierge era a figura do hotel que tinha a chave de todos os aposentos. Eu falo hotel, mas na época eram os castelos, né? Era a figura do castelo que tinha a chave de todos os aposentos e cuidava diretamente de cada hóspede, né? E que eram pessoas muito importantes para a nobreza. E o concierge, ele bem discretamente, ele se inteirava de tudo que acontecia, né, nas mediações do castelo, e ele fazia realmente esse atendimento, fazia acontecer o que eles precisassem fazer que acontecesse. Então, em questões gastronômicas, de pratos, e ele gerenciava ali de uma forma muito discreta sempre, tudo que acontecia. E aí, com o passar dos anos, esse conceito foi se atualizando e chegamos até o que temos hoje, o concierge de hotel. E dentro disso temos a nossa associação internacional, que tem mais de 60 anos, que envolve mais de 600 países, somos poucos concierges no mundo, e aqui no Brasil, por exemplo, em torno de 40 profissionais apenas, e dentro dessa associação, sempre baseados na ética, no profissionalismo, nós realizamos encontros anuais, de forma nacional e de forma internacional, e temos também aqui para a nossa região os pan-americanos, que acontecem a cada 2 anos. Então, esses eventos acontecem para que nós possamos trocar essas experiências, ver o que de melhor o mundo está oferecendo para os turistas, para os visitantes locais. Então, por isso, é muito desejado que o concierge seja preferencialmente
nascido, né, naquela cidade que ele está atuando, é muito desejável isso, porque ele já cresce com a cultura, com os costumes do local, e aí ele tem a cidade, né, na palma da mão e se torna um anfitrião da cidade. Então, quando o hóspede, o visitante, o turista, ele procura o concierge, ele sabe que ele está diante de um especialista, um embaixador da cidade, né? Ele sabe que esse concierge vai conseguir indicar as melhores opções gastronômicas, as opções de arte, cultura, o que se tem para fazer. Ele sabe que se ele tiver um pedido especial dificílimo, ele pode passar para o concierge vai se desdobrar para poder atender. Então, criou-se, né, aí há pelo menos 60 anos, essa cultura e essa seriedade que é a associação, a qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, né? E queria falar um pouquinho também, Hernani, sobre a certificação máxima do concierge, que são as chaves de ouro. Então, perfeito. Eu queria que você contasse, antes de você falar de certificação, né? Se também, inclusive, das capacitações, né? Porque esses encontros também servem para isso, né? Seus encontros internacionais, nacionais. As viagens continuam, né, Lídia? Continuam, sempre. As viagens continuam. Sempre, então, não sempre E isso é muito importante também, porque quando a gente participa de uma entidade internacional, você tem que viajar para conhecer seus pares, né, pelo mundo, né? Isso eu também fiz bastante, né, como profissional, isso é muito importante. Mas como é que é? Você sai de uma gerência de recepção e vai se tornar uma concierge. O que muda nisso e como que acontece essa passagem? Como é que acontece essa certificação, né, que você vai contar para nós? Exatamente. Olha, mudou muita coisa, porque aí eu descobri, enquanto concierge, que para ter a certificação, a CLEDOR, que seria em francês a chave de ouro, eu precisaria ter no mínimo 2 anos como concierge. Então, eu falei, vamos correr atrás disso. Sempre movida a desafios. E essa certificação, ela acontece depois que você tem 2 anos de experiência na área, porque você vai ter uma experiência prévia em que você vai precisar dessa experiência até para fazer a prova, para embasar a sua tese e para realmente estar pronto para ser um concierge internacional, que você consegue atender às eventuais demandas. E só com a experiência, por isso esses 2 anos são necessários, você vai se calejando, você vai aprendendo, né? E nada melhor que aprender com as experiências. Então, eu me lembro, assim, que no início a gente recebia uns pedidos, assim, muito diferenciados. Então, eu me lembro de um pedido especial uma vez, um sheik que estava hospedado no hotel, ele me pediu ele queria impressionar os empresários com flores típicas, né? E me pediu esses girassóis. E aí, imagina, Hernani, a concierge indo em todas as horas e literalmente fazendo todos os contatos, você consegue me entregar e aquela questão, né? Nem sempre você tem uma flora funcionando 24 horas ou com tantos girassóis disponíveis, foram mais de 300 girassóis, então, assim, você tornar isso uma realidade é um desafio, e somos movidos a esses desafios diariamente, enquanto concierges, né? Então, e aí, com a experiência, você vai em uma flora, você vai em outra, você faz um contato, e aí começa o seu networking, que é fundamental para o sucesso da carreira de um concierge, ter essa rede de contatos em que você sabe com quem contar. Então, hoje em dia, eu tenho rede de contatos desde a área de construção, e o esperado também, a área gastronômica, lojas, salões de beleza, barbearias, passeios, guias, né? E toda a questão cultural, de shows, tudo isso. Mas existem também aqueles parceiros que você nem imaginava que você ia precisar deles. Então, vai desde consertar, pedir para consertar um salto de sapato que quebrou de uma hóspede, até as solicitações mais esdrúxulas. Eu quero fazer um pedido de casamento inusitado,
debaixo d'água, assim, assada, aquela coisa toda. Então, são muitas histórias aí Palma para contar, toda a né? obra. Palma toda a obra. É literalmente Palma se vira nos para 30, toda a né? obra, né? Mas é interessante, então, isso, né? Então, você tem que ter uma experiência anterior para você realmente se certificar. Deve ter uma prova, deve ter um teste, algumas Sim, coisas assim, para você ser certificada como uma concierge que está dentro da associação, não é exatamente. isso? Um concierge Leclerc d'Or com as chaves de ouro. E aí são feitas duas provas, né? A prova é feita em 2 idiomas, para que você comprove que você consegue se comunicar aí pelo menos em 2 línguas, e a tese que você tem que apresentar, e a prova pegadinha, que é aquela prova que vai te testar como é que você sai aí das saias justas, das situações Da mais complicadas. situação. E realmente, só com a experiência mesmo, a gente consegue responder esses testes, né? E Então, depois da certificação, periodicamente tem outros testes ou não? não, não. Periodicamente, depois da certificação, você precisa estar presente anualmente em todos os eventos, assim, presencialmente, participando dos eventos e se atualizando. E o concierge, ele só pode ostentar as chaves de ouro enquanto ele está em serviço. Então, se o concierge hoteleiro, se ele sai da hotelaria, ele perde o direito de usar as chaves e volta a ter esse direito quando ele retornar à hotelaria. Uma coisa que está aí, uma curiosidade muito grande, só o Hotel 5 Estrelas tem concierge? Normalmente aqui, principalmente aqui no Brasil, sim. Normalmente os Certo. melhores hotéis contam com essa função, exatamente por ser uma função diferenciada, em que o hotel vai proporcionar ao seu cliente um atendimento mais personalizado. A gente fala assim, o lazy no sentido de calmamente, sente na mesa do concierge, converse conosco, me diga o que você precisa. É aquela famosa frase, né? Se você precisa de alguma coisa que não sabe como resolver, keep calm and call the concierge. Fique calmo, chame o concierge. Então, porque realmente os melhores hotéis, eles buscam principalmente um concierge com a certificação por conta disso. É muito desejável que se tenha um concierge com as chaves, porque essas chaves, elas fazem com que o hóspede que já conhece o serviço se identifique visualmente com as chaves. Então, sempre que eu estou trabalhando aqui no hotel, estou com as chaves exatamente para criar esse vínculo para aqueles que já conhecem, e os que não conhecem ainda as chaves, eles vão ter a oportunidade também de serem atendidos Chama da melhor atenção, né? forma possível. Você estava num hotel independente, né? 5 estrelas, e agora você está indo para um hotel de rede, uma rede famosa, de nome, né? Muito gabaritada. Como é que está sendo esse desafio novo? Olha, aprendizado todos os dias. E, principalmente, o nosso lema no Concierge é em serviço através da amizade. O que significa isso? Nós não fazemos absolutamente nada sozinho. Então, nós precisamos contar com a equipe interna do hotel, com os parceiros, os fornecedores, para realmente conseguir entregar o melhor. E estar onde estou hoje é uma oportunidade incrível, porque a todo momento, o dia todo, todos os dias, você aprende uma coisa nova, conhece alguém diferente, conhece uma loja que abriu diferente, um restaurante com uma proposta diferenciada, consegue ir, como eu sou de Santa Teresa, vou falar de Santa Teresa, né? Vai em Santa Teresa e redescobre que tem um lugar novo que é muito legal, que você pode indicar e que vai trazer uma experiência agradável, memorável. E essa descoberta ela é contínua, então faz parte do trabalho do concierge visitar continuamente bares, restaurantes, espetáculos, lojas, galerias de arte, para que ele consiga realmente se manter atualizado. Então, assim, você falou no início do Inhotim,
maravilhoso o Inhotim, porque ele proporciona, como você bem falou, de tempos em tempos, a Uma nova experiência, uma nova experiência. experiência. Então, meu Deus, quantas vezes eu já fui em Inhotim e cada vez é diferente da outra. E cada vez é melhor que a outra, né? É um atrativo realmente fabuloso. O Inhotim assim como tantos outros aqui na cidade. Então, ultimamente, nos últimos tempos, nas últimas semanas, eu tenho feito trabalhos paralelos, realizando os fun trips, conhecendo cachoeiras ainda desbravadas, conhecendo passeios, criamos um piquenique. Então, assim, você vai nas montanhas, então imagina, você pode vir para BH e ter um piquenique nas montanhas. É Legal. maravilhoso isso, gente. É maravilhoso. Então, Ou então na Pampulha, ou então na Pampulha, ou né? então na Pampulha, onde você quiser. Os jardins do museu, os jardins do museu. Pois então, então assim, toda essa busca, ela tem que ser uma constante para que a gente consiga realmente apresentar o novo, o inusitado e também aquilo, o tradicional também ao mesmo tempo, né? O novo ele não exclui o tradicional e o tradicional também é muito procurado, né? Então, especialmente falando aqui de Belo Horizonte, é uma cidade criativa na gastronomia, onde os chefes que nós temos aqui, São as fantásticos. experiências que a gente tem, são fantásticos, gente. Então, assim, é muita coisa para ver. Então, eu gosto muito de sentar com um turista que nunca veio a Belo Horizonte como hóspede, e ele fala o que tem para fazer na cidade. Eu adoro. Então, aí é que a gente vai mostrar o que a gente tem de melhor em cultura, diversão, arte, e esse momento, né, que a gente está vivendo agora, né, Hernani, é tão precioso nesse sentido de retomada, né? Do cuidado mesmo, né? Agora é do cuidado, né? Se cuidar, né? Se cuidar e cuidar do outro, né? De Isso é muito importante. se cuidar do outro, de respeitar esses limites, de respeitar essas normativas mesmo, as novidades e tirar disso o que a gente tem de melhor, né? Não tem dúvida, né? E acho que é um aprendizado assim para o mundo todo, né? Todo esse momento aí que estamos vivendo agora. Outra curiosidade, você com o hotel de agora de rede, e é uma rede de luxo, né? Nos outras unidades, nos outros estados, nas outras capitais, nas outras cidades, existe concierge nessas unidades? Existe, Então e é nós, muito bom. Você está com um grupo agora, então, dentro de um guarda-chuva, né? exatamente, somos Ah, que acolhidos interessante. por todos os concierges, inclusive o nosso lema realmente in service through friendship, que seria o serviço através da amizade, e um concierge, quando ele precisa do outro, a gente se liga muito, a gente fala, acontece muito, por exemplo, um hóspede que vem de um outro hotel da rede de São Paulo, ou do Rio, ou da Bahia, por exemplo, que vem aqui para BH e já esteve lá, o concierge liga para a gente, fala, olha, esse hóspede, ele tem esse perfil, ele aprecia esse tipo de culinária, por exemplo, ele tem essa restrição alimentar, ele gosta disso, coloca esse mimo para ele com essa cartinha no quarto que ele vai adorar. Então, isso vai criando uma fidelização e um atendimento ainda mais completo, né? Justamente, é. Outra pergunta que eu sempre faço, né, quando eu entrevisto as minhas amigas, durante essa etapa toda, essa experiência toda, que é uma experiência vasta que você tem, algum problema por ser mulher? Não, nenhum. Problema, assim, eu não entendi muito Ou bem. facilitou? Ou facilitou? Teve assim uma questão de repente um gerente geral não queria o cargo, te atrapalhou trabalhar, ou então por ser mulher, ou então sempre teve algum respeito pelo seu cargo, pelo seu conhecimento, e isso facilitou? Olha, na minha experiência, felizmente, nunca tive nenhuma restrição, né? Já vi acontecer em outros locais, talvez em outros países, mas
Aqui que eu tenha comigo especificamente, não, sempre fui recebida de braços abertos. Inclusive, a maior parte dos concierges é do sexo masculino. Então, porque Eu percebi eventualmente o isso. concierge vai precisar ajudar ali com as malas e aquela questão toda. Mas aqui no Brasil, né, atuei enquanto concierge, atuei somente no Brasil, nunca tive esse problema, pelo contrário, foi muito leve, né? Todos os hotéis em que eu já tive a oportunidade de apresentar sobre o cargo, ou de trabalhar para esses hotéis, ou de eventualmente treinar um funcionário para esse hotel, enquanto concierge, sempre de braços abertos, sempre muito leve. Muito E bom. é uma felicidade, né, poder falar isso. Excelente. E a vida pessoal está bem? Não foi afetada por tantas viagens, por tantos conhecimentos? Tá bem, graças a Deus. Mas, olha, os meus amigos, familiares, namorados, todo mundo fala: olha, gente, não é fácil estar com o concierge, porque o concierge tem que estar em todos os lugares, né? Tem que conhecer tudo. Então, é muito bom, né? Mas, ao mesmo tempo, o concierge está sempre disponível, né? Para qualquer pessoa que, indiferente de ser cliente ou não, hóspede, nós incorporamos essa questão de sermos anfitriões, de informar, de considerar, de recomendar os lugares. Então, e isso está muito junto, não tem como soltar isso da nossa essência, né? Então, faz parte da vida, né? O Faz concierge, ele parte. Faz é uma parte. questão assim que eu sou uma apaixonada assim pelo que eu faço, né, Hernani? Justamente. E muito feliz Isso é por muito isso. valioso, né? Isso é muito É muito valioso. valioso. Eu Nós sou estamos uma chegando ao final, infelizmente, do nosso papo. Queria que você verdade. deixasse uma mensagem para todos aqueles que estão nos assistindo. Olha, a minha mensagem, deixa eu pensar aqui. A minha mensagem, eu vou falar uma mensagem que eu vou falar duas talvez. Uma que eu gosto muito de falar é que a diferença é que faz a diferença. Eu falo isso quase todos os dias do meu trabalho. Quer dizer, os detalhes, esses cuidados que a gente tem, é que realmente vão fazer a diferença. Então, seja na sua vida pessoal, profissional, seja a diferença, né? Faça parte dessa diferença. Isso traz uma felicidade, um calor interior, uma satisfação muito grande, muito importante, né? E também, pegando um link aí nisso, eu procuro, na minha vida pessoal, profissional, sempre sair de um lugar ou de uma experiência melhor do que eu entrei. E isso acabou de acontecer agora, né, Hernani? Eu Isso. estou saindo daqui muito mais feliz, Que bom, eu assim, também. com aquele sentimento de, né, de preenchimento mesmo, de satisfação. E eu procuro ter isso em mente e aplicar isso nos lugares que eu visito, nas relações que eu tenho, de sempre estar bem, melhor e poder contribuir com os bons fluidos, as boas vibrações e contaminar nesse sentido, né? De estar sempre melhor e levar histórias para contar. O mais legal da vida é a gente olhar para trás, ou olhar para o lado, às vezes alguma coisa que acabou de acontecer, e ter as boas histórias para contar. Não tem dúvida, viu? Acho Você que falou essa é a tudo minha agora, mensagem. viu? Você falou tudo agora. Por isso que surgiu o Papo Mineiro, para conhecer as histórias. Muitas vezes Ai, adorei. conhece só dentro da profissão e não conhece as pessoas, como é que elas são, como é que elas É chegaram até verdade. naquele ponto, né? Muito É obrigado, viu, verdade. Lídia? Muito Eu obrigado, foi agradeço. excelente esse Imensamente, foi ótimo. esclarecimento, viu? Muito obrigada, Esse... Hernani. Muito obrigada e Não, que parabéns isso. pelo Papo Nós que Mineiro. Muito agradecemos, viu? obrigada. Ótimo, então, viu? Até breve. Um grande abraço. Tivemos então hoje uma aula, né, do que é concierge, né, mas uma aula mais ilustrativa, com experiências, com histórias, né? Isso que é muito importante e de uma pessoa que ama o que faz. Espero que tenham gostado e até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço a todos.